Olá! Hoje a gente vai mergulhar num desafio. E que desafio, hein? Como garantir uma boa gestão de saúde em um dos lugares mais remotos do planeta. Estamos falando da fronteira amazônica. E lá, governança, logística e aquisições, olha, não são só palavras técnicas, não. Elas são literalmente a diferença entre a vida e a morte. Uma logística bem feita ali significa estar pronto para salvar vidas. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples. Como é que se compra uma cadeira para um hospital no fim do mundo? Essa questão, que parece boba, na verdade abre uma porta para a gente entender a complexidade gigantesca das compras públicas num ambiente tão desafiador quanto a Amazônia. Ok, então vamos fundo nisso. Para entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do problema. Operar na Amazônia? Bom, não é como operar em qualquer outro lugar. Exige uma precisão, um planejamento, que são, sem exagero, uma questão de sobrevivência. E aqui está o ponto central de tudo. Naquela imensidão da Amazônia, onde os rios são as estradas e as distâncias são continentais, logística não é só transporte. É uma linha de vida. Cada entrega tem um custo altíssimo, e não só em dinheiro, o famoso custo Amazônia, mas no impacto direto na capacidade de cuidar das pessoas, de salvar vidas na fronteira. Tá, e diante desse cenário todo, como o Brasil está respondendo? A resposta está numa nova abordagem, um novo manual de regras para compras públicas, a Lei 14.133, de 2021. Vamos dar uma olhada em como ela muda o jogo. Aqui a gente vê a grande virada de chave, a mudança de filosofia. A gente sai de um modelo super focado na burocracia, sabe, aquele em que seguir o processo era a coisa mais importante, e vai para um novo paradigma de governança. O modelo antigo, nossa, ele falhava muito em lugares como a Amazônia, porque aquela rigidez toda impedia adaptação e acabava gerando desperdício. Agora, com a nova lei, o que importa mesmo é o resultado, é o valor que aquilo vai gerar no final. E essa citação da própria lei resume tudo perfeitamente. O objetivo não é só comprar, é selecionar a proposta que gera o resultado mais vantajoso. Essa frase, que parece simples, muda completamente a mentalidade por trás de cada compra feita pelo governo. Então, como é que se alcança esse tal de resultado mais vantajoso? A nova lei responde com uma ênfase enorme numa fase super crítica, que antes, muitas vezes, era deixada de lado: o planejamento. Um planejamento meticuloso e feito com antecedência. A primeira grande ferramenta que a Lei 14.133 traz é o PCA, o Plano de Contratações Anual. Dá para pensar nele como a base, o alicerce da governança. Ele obriga todo órgão público a planejar o que vai comprar no ano seguinte, juntando todas as demandas. Isso ataca de frente o custo Amazônia, porque permite compras maiores e acaba com aquela cultura do improviso, do gasto de emergência, que na fronteira custa uma fortuna. Depois de planejar o que comprar com PCA, vem a pergunta, mas qual é a melhor solução? É aí que entra outra inovação da lei, o ETP, ou Estudo Técnico Preliminar. Eu gosto de pensar no ETP como a inteligência da contratação. É a fase da pesquisa, da análise profunda para entender o problema de verdade e as soluções que o mercado tem para oferecer, antes mesmo de pensar em abrir uma licitação. O processo do ETP funciona exatamente como esse funil que a gente está vendo. Lá em cima entram as necessidades, os problemas, as várias opções de mercado. E aí o estudo processa tudo isso, analisa se é viável, os custos, as alternativas, para que lá embaixo, na ponta do funil, saia a melhor e mais econômica solução para a administração pública. Simples e genial. Mas e o que acontece quando essa fase de planejamento falha? Vamos ver um caso bem prático que mostra as consequências reais de errar nos detalhes. A lição aqui é direta e, sinceramente, um pouco assustadora. Um pedido vago, genérico, pode resultar na compra de algo que não serve para nada. E aí o que acontece? Desperdício de dinheiro público e, no caso da saúde, um risco real para a vida das pessoas. E aqui está o exemplo perfeito disso. À esquerda, o que foi pedido? Uma cadeira genérica para coleta de sangue. Simples, barata, né? Só que o que o hospital precisava de verdade está à direita. Uma poltrona reclinável, com ergonomia, material específico, resistente, segura para os procedimentos. O primeiro item é praticamente inútil na prática. O segundo salva vidas. A diferença é gritante. A ferramenta que existe para evitar esse tipo de desastre é o passo seguinte no planejamento. O termo de referência, o famoso TR. Se o PCA disse que precisamos de uma cadeira e o ETP definiu que a melhor solução é uma poltrona, o TR vai descrever exatamente como essa poltrona tem que ser.
É o documento que traduz a necessidade em detalhes técnicos que não deixam nenhuma margem para erro. Então, um bom TR, na prática, define 3 coisas que são cruciais. Primeiro, o objeto. Não é uma cadeira, é uma poltrona reclinável para a coleta de sangue. Segundo, os critérios de aceitabilidade. Ela tem que ser de material lavável, aguentar até 150 quilos e ter braços ajustáveis. E terceiro, os critérios de pagamento. O dinheiro só sai quando for verificado que a poltrona entregue cumpre tudo isso. Sem isso, o risco de receber a cadeira errada de novo é enorme. Com o planejamento bem amarrado, a lei ainda cria mais uma camada de proteção. É como se ela blindasse o processo, com uma divisão bem clara de quem faz o quê. Esse mecanismo tem nome, é a segregação de funções. O processo é dividido em 4 papéis bem distintos e independentes. O requisitante, que é quem planeja a necessidade, o agente de contratação, que conduz a licitação, o gestor do contrato, que acompanha a execução, e o conformador, que é uma espécie de olho da administração, que vai lá e fiscaliza se o que foi entregue é o que foi pedido. O ponto central disso tudo é essa regra de ouro, que está na lei. Quem planeja não pode ser o mesmo que executa, e quem fiscaliza não pode ser o mesmo que paga. Essa separação cria um sistema de freios e contrapesos, sabe? Isso diminui os riscos, evita conflitos de interesse e, no fim das contas, protege o dinheiro público e o próprio processo. Agora vamos conectar todos esses pontos e voltar para o nosso desafio lá do começo, a gestão de saúde na Amazônia. Como é que essa estrutura toda se transforma numa linha de vida de verdade? Olhando para essa imagem, fica tudo muito claro. O que parecem ser só processos burocráticos, PCA, ETP, TR, segregação de funções, são na verdade os pilares da boa governança. No ambiente extremo, como a fronteira, onde um erro de logística pode ser fatal, essa governança bem estruturada é o coração que garante que a linha de vida continue pulsando, continue levando saúde e cuidado para quem mais precisa. A gente viu então como a nova lei de licitações está transformando a gestão. Ferramentas como o PCA, o ETP e o termo de referência não são só burocracia, de jeito nenhum. Elas são a estratégia que garante que a cadeira certa, o remédio certo, chegue no lugar certo, na hora certa. Elas são a resposta inteligente ao custo Amazônia. E aí fica a pergunta: se o Brasil está conseguindo implementar essa governança de ponta no coração da Amazônia, que lições sobre planejamento e eficiência o resto do mundo pode aprender com essa experiência? Fica aí a reflexão.